Vamos lá, pessoal. No nosso último encontro, nós estávamos falando dos princípios aplicáveis ao direito penal, né? E nós falamos sobre o princípio da individualização da pena, ou também chamado de princípio da culpabilidade, segundo o qual, ao aplicar uma pena, né, o juiz ele deve analisar a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime. Então ele deve fazer uma análise para aplicar uma pena individualizada. Tá certo? Nós punimos a prática do crime, mas a pena é voltada para o agente do crime, para aquele que cometeu o crime. Sendo assim, a pena é individualizada. Cada pessoa tem uma pena específica para si. Nesse sentido, nós falamos também do crime de rixa, que já foi alvo de prova. Salvo engano, foi a prova da Polícia Civil do Distrito Federal para perito criminal de 2009. Salvo engano, pessoal. Então a rixa é participar de briga generalizada, né? Salvo se for para separar o pessoal. Se tiver morte ou lesão corporal de natureza grave, a pena aplicada é de detenção de 6 meses a 2 anos. E essa pena é aplicada para todo mundo. Não importa se você participou da ação que gerou a morte da pessoa, mas se você estava na rixa, naquela briga generalizada, você vai receber a mesma pena. Então, pessoal, a gente falou desse princípio da individualização da pena ou da culpabilidade. Pois bem, vamos continuar. Agora, vamos falar do princípio da personalidade ou intranscendência. Segundo esse princípio, previsto lá no artigo 5º, inciso 45 da Constituição, nenhuma pena vai passar da pessoa do condenado. Só que a obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento dos bens, essas sim, elas podem, nos termos da lei, serem estendidas aos sucessores. Quem são os sucessores? Os herdeiros. E contra eles executadas até o limite do valor do patrimônio transferido. Vem aqui comigo. Olha só, pessoal. Quando nós falamos de estendidas aos sucessores, nós estamos falando que a decretação do perdimento dos bens e a obrigação de reparar os danos causados, elas podem ser exigidas dos sucessores. E quem são os sucessores? Os herdeiros, tá certo? Então, aqueles que vão receber o patrimônio dessa pessoa, né, podem responder pelo dano causado e o perdimento dos bens. Detalhe, né, a gente está falando de intranscendência, essa pessoa que cometeu o crime, esse condenado, ele tem que morrer para isso, né? Se ele estiver vivo, ele responde tanto pela decretação do perdimento dos bens, quanto pelo dano, pela reparação do dano por ele causado. Agora, ele foi condenado, morreu, transferiu o patrimônio, né? Houve uma sucessão, houve ali, abriu-se um inventário. Nesse ponto, você pode exigir essa obrigação de reparar o dano e a decretação do perdimento dos bens dos sucessores. Detalhe, até o limite do patrimônio transferido. Você não pode exigir valores superiores. É somente até o limite do valor transferido a título de herança ali. Não confundam isso, porque vamos dar uma olhadinha. Olha só, já teve questão da FGV que colocou o texto certinho do inciso 45 do artigo 5º e na parte de patrimônio transferido ela colocou valor do prejuízo causado. Então, fazendo essa troca, muita gente boa caiu na pegadinha e perdeu a questão. Então, pessoal, é o patrimônio transferido. Ah, mas se o prejuízo causado for maior do que o patrimônio transferido? Nesse caso, sinto muito, vítima, você vai arcar com esse prejuízo, tá certo? Detalhe, essa obrigação de reparação dos danos e esse perdimento de bens não é a título de pena. Isso aí é um reflexo civil do crime praticado. Não é a pena. A pena não passa. De jeito nenhum. Ah, então ele vai ter que pagar a multa, né?
foi dada ali a título de pena. Não. Multa também não passa. É a obrigação de reparar o dano e perdimento dos bens. Isso são os únicos dois que podem ser estendidos aos sucessores. E, ainda assim, esses dois não são a título de pena. Tá certo? Pois bem, vamos lá agora falar do princípio da intervenção mínima. Esse princípio é interessantíssimo, porque dele decorrem alguns outros princípios, né? E eles são bem interessantes e costumam aparecer também em prova. O princípio da intervenção mínima, ele considera o seguinte: lembra que a gente falou que o direito penal é a última ferramenta, a última ratio, né? A gente só vai usar o direito penal quando todos os outros ramos do direito não conseguirem lidar com aquela conduta, quando o direito civil for insuficiente, quando o direito administrativo for insuficiente, quando o direito tributário não der conta, aí sim a gente aplica o direito penal. Pois bem, além disso, pessoal, esse princípio da intervenção mínima, ele orienta o legislador também. No momento de produção das normas penais, esse princípio deve ser levado em conta. O legislador deve pensar se essa intervenção nova que ele está propondo é válida ou não, é necessária. Então, toda vez que o legislador vai criar uma nova norma, ele tem que ver se ele não está adentrando demais na vida das pessoas, se ele não está criando um direito penal hipertrofiado, um direito penal grande demais. Por quê? De acordo com esse princípio, o direito penal, por ser a última ferramenta, a última ratio, ele não deve ser utilizado como forma, assim, de forma banal, tá certo? Pois bem, esse princípio da intervenção mínima, ele se divide em fragmentariedade e subsidiariedade. E cada um dessas duas características, que são características do direito penal também, podem ser princípios. E o princípio da fragmentariedade diz que o direito penal ele vai escolher, ele vai pensar somente as características, somente as condutas, melhor dizendo, mais graves e perigosas contra os bens jurídicos mais relevantes. Então, não é qualquer conduta que ofendem os bens jurídicos. Nós temos aquela miríade de condutas, né, de ações humanas, que são importantes para o direito. Mas o direito penal, de toda essa miríade, vai escolher somente aquelas que representam ofensas mais graves contra os bens jurídicos mais importantes. Então, nós não vamos pegar quaisquer ofensas aos bens jurídicos. E aí, essas outras ofensas menos graves ficam a cargo dos outros ramos do direito. Os outros ramos do direito que vão dar conta. O direito civil, o direito administrativo e por aí vai. Tá certo? Nesse sentido, um ponto também importante aqui são essas visões, esses aspectos que o César Roberto Bittencourt traz para a gente em relação ao direito penal. Segundo ele, nós temos o seguinte: quando nós aplicamos esse princípio da intervenção mínima, ele defende o bem jurídico somente contra ataques de especial gravidade, exigindo determinadas intenções e tendências e excluindo a punibilidade da prática imprudente de alguns casos. Então aqui, o que ele está falando é, quando a gente aplica esse princípio, nós vamos fazer uma análise mais detida, uma análise mais precisa em relação às condutas. No segundo ponto, ele fala que tipifica somente parte das condutas. Foi o que a gente disse. Ele é subsidiário, é fragmentário. Então ele vai pegar só alguns fragmentos de condutas que são importantes, que são aquelas mais graves, aquelas mais ofensivas aos bens jurídicos. E por fim, o terceiro ponto que é importante, ele deixa, pelo menos em princípio, né, de punir ações meramente imorais como o incesto e a mentira. Nesse sentido, pessoal, é importante a gente saber que o direito penal não está preocupado com as características morais. A gente não, em princípio, o direito penal não se importa das condutas serem consideradas imorais, amorais, não importa isso. Não é isso que o direito penal avalia. O direito penal avalia se são condutas típicas, né? Ou seja, se são condutas que estão de acordo com a lei ou estão contrárias à lei, se essas condutas ofendem ou não bens jurídicos importantes para o convívio em sociedade, né? A análise é crime ou não. Uma coisa pode ser imoral sem ser crime, tá certo?
E pode ser crime sem ser imoral também. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O direito penal não é uma ciência que avalia a moralidade das condutas. É claro que algumas condutas, ele deu o exemplo aqui da mentira, né? A mentira, a princípio, não é considerado crime. No entanto, quando ela é praticada em determinadas circunstâncias, pode ser considerada crime. Por exemplo, a testemunha que mente, ela presta falso testemunho. E aí, nesse caso, sim, é um crime. Tranquilo? Bom, vamos lá. Ainda falando do princípio da intervenção mínima, nós temos aqui a outra decorrência dele, que é o princípio da subsidiariedade, que nós já falamos. O direito penal é subsidiário, é auxiliar. Somente quando os outros ramos do direito fracassarem, é aí que a gente chama o direito penal. É quase como aquela figura do pai, né? Quando a mãe tenta educar o filho e fala, ele não obedece, aí ela fala, vou chamar seu pai. É basicamente um vou chamar o direito penal, tá certo? A intervenção mínima, sendo assim, ela pode ser descrita como sendo subsidiariedade mais fragmentariedade, sem problema. Nós temos essa fórmula, digamos assim, matemática, né? A intervenção mínima é composta por subsidiariedade mais fragmentariedade. E além disso, decorre da intervenção mínima um princípio muito interessante chamado princípio da bagatela. Pessoal, o princípio da bagatela também é conhecido como princípio da insignificância, e ele costuma dar as caras ali nas provas. Nesse sentido, vamos lá, vamos ver o que ele diz. O princípio da bagatela, ele exclui a tipicidade material do crime. E o que isso quer dizer? Nós vamos estudar tipicidade, vamos estudar antijuridicidade e culpabilidade, mas no momento correto. Por enquanto, quando eu digo para você que ele exclui a tipicidade material, eu estou dizendo o seguinte: uma conduta pode ser formalmente um crime, mas na prática, materialmente falando, pode não ser. Então, a ideia é, nós temos uma conduta que se amolda totalmente à definição de crime. Vamos dar um exemplo. Furto de uma caneta Bic, ou da tampa de uma caneta Bic, que é o exemplo que muitos doutrinadores dão. Olha só, fui lá e furtei a tampa de uma caneta Bic. Eu subtraí para si ou para outro em coisa alheia móvel? Sim, então está de acordo com o que está no Código Penal, artigo 155. Então, subtrair para si ou para outro em coisa alheia móvel. Foi o que foi feito. No entanto, essa coisa alheia móvel que eu subtraí é de valor tão insignificante, tão irrisório, que na prática, não é um crime. Se a gente for olhar bem, é tão desproporcional o valor da coisa subtraída, o valor da coisa ali que eu furtei, que não faz sentido apenar alguém por algo tão pequeno, tão comezinho, tão insignificante. E é por isso que o princípio da bagatela ou da insignificância se aplica. Só que o STF determinou algumas regrinhas, algumas condições para que a gente possa aplicar esse princípio. Vamos dar uma olhada. Bom, o STF determinou que para que a gente possa aplicar esse princípio, é necessário que nós tenhamos a mínima ofensividade da conduta do agente. Ou seja, essa conduta do agente tem que somente arranhar a superfície do bem jurídico. Ela não pode ofender de forma considerável. Tem que ser algo bem superficial. Além disso, deve haver a ausência da periculosidade social da ação. E o que é periculosidade social da ação? É o perigo que pode gerar para a sociedade. E uma forma que eu imaginei da gente entender isso é pensar da seguinte maneira: se essa conduta se estender, se ela for praticada por mais pessoas e mais pessoas, isso vai gerar na sociedade algum efeito? Vamos pensar um pouco. O furto da tampa da caneta Bic. Se várias pessoas começarem a furtar as tampas de caneta Bic, isso vai gerar algum problema? Vamos dizer que eu pratiquei esse furto de tampa de caneta Bic, alguém viu e começou a me imitar, começou a fazer porque achou legal. Isso vai gerar algum problema? Várias tampas de caneta Bic furtadas? Não vai gerar um efeito na sociedade. Então, não se aplica, não é... Eu posso aplicar até agora o princípio da insignificância ou bagatela em relação a esses dois
elementos que eu olhei. Agora, vamos pensar num homicídio, né? Eu pratiquei um homicídio. Se esse comportamento for repetido, vai ser proveitoso para a sociedade ou vai ser perigoso para a sociedade? Olha, vai ser perigoso, vai ser ruim. Então aí eu não tenho, na verdade eu tenho periculosidade social da ação e eu não tenho esse requisito. Vamos continuar. Reduzido o grau de reprovabilidade do comportamento. Ora, se eu furto essa tampa Bic, né, tampa de caneta Bic, ninguém vai falar assim, olha, tem que ir preso, tem que ir. Então, assim, o grau de reprovabilidade é diminuído. Agora, esse grau de reprovabilidade também tem que ser analisado de acordo com a pessoa. Vou te dar um outro exemplo. Determinado cidadão comete um furto famélico. Esse cidadão é um morador de rua, né? Ele comete esse furto famélico. Ele rouba ali um pacote de bolacha, né? Rouba uma coisa assim de pequeno valor de um mercado. Nesse caso, o grau de reprovabilidade dele é menor quando comparado, por exemplo, a um juiz ou filho do juiz que vai lá e rouba o pacote de biscoito de dentro do estabelecimento. Poxa, o juiz é aquele cara que vai julgar. Como é que o cara que vai julgar comete um crime assim, desse? Que absurdo, né? Então a gente analisa esse grau de reprovabilidade do comportamento. E por fim, a inexpressividade da lesão jurídica causada. Se você olhar essa tampa de caneta Bic, não tem valor nenhum, isso não é importante, não vai causar uma lesão jurídica a tal ponto na vítima ali que ela vai se sentir ruim, lesionada, mal por isso, né? A mesma coisa com o patrimônio do mercado. O mercado é grande, tem um patrimônio ali considerável. Tudo bem, ele vai vender aquele item, mas a ausência daquele único item que foi furtado pela pessoa que estava passando fome ali, isso vai gerar a necessidade de punir aquela pessoa? Não vai. Então, na prática, ainda que o crime se amolde, formalmente falando, a uma conduta criminosa, materialmente ele não o é. Agora, tem alguns pontos interessantes aqui que nós temos que tratar, pessoal. Vem aqui comigo. Vamos lá, pensa aqui. Um crime contra a administração pública, ainda que seja de pequeno valor, é possível aplicar o princípio da insignificância? Já te respondo que não, porque ele tem considerável grau de reprovabilidade do comportamento e também tem uma periculosidade social da ação considerável. E mais, mas eu furtei do trabalho uma folha de papel, um clips. Mesmo assim, ainda assim, você não pode aplicar esse princípio, porque é um crime contra a administração pública. Os crimes contra a administração pública, né, são praticados não contra o patrimônio de uma pessoa específica, mas o patrimônio de toda a coletividade. E por força do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, a administração pública, os bens da administração pública são indisponíveis, tá certo? Além disso, se a gente pensar um outro caso, na Maria da Penha, por mais que o valor, um crime de dano dentro do contexto da Maria da Penha, né? O cara foi lá e quebrou, não vou falar o celular, porque o celular já tem algum valor, mas quebrou alguma coisa de valor reduzido ali. Esse crime também não pode ter a incidência do princípio da insignificância ou princípio da bagatela, por causa do contexto da Maria da Penha. Tá? Ali você não tem uma ausência de periculosidade social da ação e nem um reduzido grau de reprovabilidade do comportamento. Tá certo? Outro tipo de crime que não aceita o princípio da bagatela: crimes cometidos com violência ou grave ameaça. Se houver violência ou grave ameaça, você não tem uma mínima ofensividade da conduta do agente, você não tem ausência de periculosidade social e você não tem reduzido grau de reprovabilidade do comportamento, ainda que a lesão jurídica causada seja considerada inexpressiva. Tranquilo? Vamos embora. O princípio da alteridade, pessoal, foi proposto pelo jurista chamado Roxin. Segundo esse princípio, ninguém poderá ser punido por ofender somente seus próprios bens jurídicos, né? Então eu não posso sofrer uma punição por estragar meu próprio bem jurídico, estragar, sei lá, meu carro, ou por uma conduta que não sai da minha esfera de patrimônio jurídico.
Eu vi uma notícia faz um bom tempo já, que dizia o seguinte: o cidadão comprou um carro, detestou o carro, queria trocar, queria mandar a montadora complementar ele, tudo. E aí a montadora não fez, ele ficou chateado, foi lá, colocou o carro na frente da, acho que era da concessionária, e tacou fogo no carro. Ora, ele pode ser punido por colocar fogo no seu próprio carro? Não pode, porque é um bem jurídico dele e ele dispõe dos seus bens jurídicos da forma como ele quiser, tá certo? É claro que, por exemplo, se a gente pensar, ele vai dispor da vida dele, aí ele vai chamar um amigo para o amigo matar ele, o amigo vai cometer o crime de homicídio, porque esse é um bem jurídico indisponível, né? Ele não pode dispor dessa forma, mas ele também, por exemplo, não poderia ser punido pela tentativa de suicídio. Se ele tentou cometer suicídio, ele não pode ser punido por isso, porque ele causou lesão em si mesmo, ele prejudicou seus próprios bens jurídicos. Então, toda conduta que fica dentro somente da sua própria esfera de bens jurídicos é uma conduta considerada lícita. Você não vai ser punido por atacar seus próprios bens jurídicos. Vamos lá. O princípio da ofensividade ou lesividade, ele diz pra gente que somente a gente só pode falar em infração penal, em crime, se houver... Opa! Ferramenta errada, vamos lá. Se houver lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado. Então, se não tiver lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado, nós não podemos falar em infração penal, nós não podemos falar em crime e também não podemos falar em contravenção penal. Lembrando que contravenção penal é um tipo de delito, um tipo de infração penal, e crime é outro tipo de delito de infração penal. Infração penal é o gênero, e dentro desse gênero comporta duas espécies: crime e contravenção. Pois bem, continuando, vamos voltar aqui. Eu coloquei uma observação aqui falando sobre a espiritualização ou liquefação ou ainda desmaterialização do direito penal. E o que é isso? Espiritualização, liquefação, desmaterialização do direito penal é um movimento que estamos observando de surgimento de crimes cuja pessoa, a vítima, né, ali a pessoa que tem os bens jurídicos tutelados, não é mais uma pessoa específica, mas sim genérico, geral, né? São crimes que, em tese, tem como sujeito passivo a coletividade. Então nós podemos pensar em expor à venda produto impróprio para o consumo, que é um crime que está previsto na lei do consumidor, né? Nós podemos pensar em porte legal de arma de fogo. Não tem um sujeito passivo determinado. O sujeito passivo é a coletividade. A pessoa ali que vai ser alvo é a coletividade, tá? São crimes que a gente chama de perigo abstrato, porque justamente não é perigo concreto, mas é algo abstrato. E esses crimes representam uma exceção ao princípio da ofensividade, tá? O objetivo deles é que a gente tenha uma proteção integral ao bem jurídico tutelado. Agora, o que é importante? Eu coloquei essa observação, mas no sentido de quem vai fazer uma prova oral, de quem vai fazer uma prova discursiva. Às vezes pode aparecer alguma coisa assim. Acho muito, mas muito difícil mesmo. No entanto, se às vezes você está fazendo uma prova discursiva e quer colocar ali uma discussão um pouco mais aprofundada, dentro dos limites das possibilidades, tá aqui. Você pode usar isso aqui, tá certo? Simbora. Bom, falando ainda dos princípios, nós temos o princípio da presunção de inocência, que é bem tranquilo e a gente vai rápido. Ninguém vai ser considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória e irrecorrível. Nesse sentido, ninguém pode ser tratado como culpado antes de sentenciado. Pessoal, esse princípio também é visto lá no direito processual penal. E por que ele é interessante? Por que ele é importante? Ele tem uma dupla dimensão. Uma dimensão intraprocessual e uma dimensão extraprocessual. Na dimensão intraprocessual, o que nós temos é que esse cidadão, que é o réu, ele vai ser tratado
como inocente até o final do processo. E qual que é o reflexo disso? Ele não pode ser, por exemplo, obrigado durante a oitiva dele, usar algema, ele não pode ser obrigado lá durante a oitiva dele ser colocado de lado, né, colocado fora. Então nós temos esse princípio nesse sentido. E, do ponto de vista extraprocessual, nós estamos falando de um tratamento em relação, por exemplo, à imprensa, né? Ele não pode ser tratado como culpado pela imprensa, etc. Nós temos também aqui o princípio da humanidade. Esse princípio de humanidade, ele se assemelha muito ao princípio da dignidade da pessoa humana. E o que decorre desse princípio? Por que ele se assemelha muito? A dignidade da pessoa humana é mais ampla, né? Ela não se refere só a essas características penais, mas ela tem reflexos penais claros e objetivos, né? Pois bem, o que caracteriza esse princípio da dignidade da pessoa humana, né? Ou o princípio de humanidade aplicado ao processo penal? No Brasil, nós proibimos as penas cruéis e infamantes, e também aquelas de caráter perpétuo. Também a tortura, os maus tratos, né? Então é um tratamento humano em relação ao objeto do processo, no que diz respeito ao réu, né? E também ao investigado, quando a gente está falando aqui do direito penal antes do processo. E por fim, pessoal, nós temos também o princípio da adequação social. E esse princípio é importante porque ele já apareceu algumas vezes em prova e depende um pouco da banca ali como é que ele vai ser tratado. Vamos aqui comigo. Pessoal, a adequação social, ele é um princípio muito voltado para o legislador, né? O legislador ele deve ficar atento, estar sempre atento à relevância social daquela conduta. Por exemplo, hoje em dia seria impossível você criar um crime que já houve no Código Penal, mas seria impossível você recriar o crime de traição, né? Um crime traição ou... Opa, só um segundo. Opa, voltei aqui para os slides. Agora voltando aqui para mim de novo. Falei que é impossível a gente criar o crime de traição, né? Traição é adultério. Já foi crime e atualmente não é mais. Seria impossível a gente criar o crime de adultério porque ele não guarda relevância social penal. Então a gente não poderia criar esse crime de adultério. Não que isso seja um costume, adultério não é costume, mas ele não guarda essa relevância social. O legislador não poderia criar o crime de adultério. Só que o que diz esse princípio da adequação social? Segundo ele, existem condutas que são formalmente criminosas, mas que não se revestem da tipicidade porque eles são aceitos ou tolerados socialmente, né? Nesse caso, o exemplo que se dá é sempre aquele de furar a orelha da criança para poder colocar o brinco, né? Então, formalmente seria o crime de lesão corporal, natureza leve, mas é aceito socialmente e por isso não é considerado um crime. Na prática não é crime. Esse tema é bem espinhoso e depende ali das bancas. O CESP, por exemplo, considera que não tem nada a ver isso aí. Tá? O princípio da adequação social ele não tem o poder, não tem o condão de eliminar a eficácia jurídica de uma determinada norma. Ele não serve para isso na visão do CESP, ele serve para que o legislador utilize dele na hora de criar condutas, criar crimes e veja quais condutas têm relevância social. Né? Sendo assim, ele não tem eficácia jurídica, mesmo que a lei esteja em descompasso com a realidade, mesmo que a lei seja assim, a realidade seja outra, a prática seja outra, mas está na lei, esse costume não tira esse princípio da lei. Para tirar esse tipo penal, esse crime da lei. Para que esse crime deixe de existir, saia do ordenamento jurídico, é necessário que venha outra lei e o retire do ordenamento jurídico, tá certo? Então o CESP não considera assim, tudo bem? Bom, vamos ver aqui o que mais que a gente tem para falar. E quanto tempo nós temos de aula? Temos 29 minutos, então vamos parar por aqui
E no próximo encontro nós continuamos com exercícios. Vou aproveitar aqui e já vou colocar os exercícios na tela para que vocês possam olhar aí e começar a fazer. Tranquilo? É isso, pessoal. Até o nosso próximo encontro. Grande abraço e tchau!